Sejam todos bem-vindos a esta casa bendita. Vamos então respirar fundo, fechar os nossos olhos e nos ligar com a espiritualidade amiga que aqui se encontra. Vamos nos ligar com o nosso mentor individual, ele que está sempre conosco e caminha conosco nessa jornada. Através dele, vamos caminhando e nos ligando a Joana, ela que nos recebe sempre com muito amor e carinho neste campanário, juntamente com a irmã Rosário e suas freirinhas. Vamos nos ligando a nossa mãezinha querida Maria, que nos recebe e nos protege sempre com seu manto azul sagrado. E através dela, vamos caminhando e chegando a Jesus, esse nosso irmão, nosso mestre, nosso guia. Ele que está sempre conosco, ao nosso lado. E é através dele que vamos chegando até Deus, nosso Pai, esse Pai de misericórdia e bondade, através da prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos então, neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho e em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos e a luz amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja.
Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia, que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra de hoje. Olá, amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus e a sua luz recaiam sobre todos nós neste momento. É com muito amor, com muita alegria que estamos aqui, nesta casa bendita, da qual nós estamos afastados involuntariamente, mas nos preparando para o retorno muito em breve. Nós vamos conversar com vocês hoje sobre uma das passagens de Jesus, sobre uma das parábolas de Jesus mais controvertidas. Sim, porque infelizmente existe entre os ensinamentos maravilhosos de Jesus algumas passagens controversas, porque nem sempre os ensinamentos do nosso mestre foram entendidos como deveriam. E isso acontece até hoje. A parábola a que eu me refiro é a parábola da figueira infértil, ou figueira seca, ou a figueira que não deu frutos. Vocês encontram esta parábola no Evangelho de Mateus e de Marcos. Somente os dois evangelistas contam essa passagem, essa parábola. Então, Jesus estava juntamente com o seu grupo de discípulos voltando da cidade de Betânia, onde havia ficado hospedado na casa de Lázaro e de suas irmãs Marta e Maria. Eles eram muito amigos. Jesus voltava para Jerusalém. O caminho era longo, porque era feito a pé. Era com muita dificuldade que se locomovia-se naquele tempo, que não havia nenhum tipo de veículos. Então, subia a montanha, descia a montanha, caminhava, andava por desertos, sempre a pé. O trajeto até que não era tão distante. Oficialmente, a cidade de Betânia até Jerusalém distava 12 quilômetros, mas havia uma passagem que os discípulos de Jesus conheciam muito bem, que cortava caminho pela cidade de Jericó. Aí o caminho caía pela metade, eram 6 quilômetros. E quando Jesus estava próximo, já mais perto de Jerusalém, ele estava a 2 quilômetros de distância, ele sentiu fome. E aí entra a primeira estranheza da parábola. Como que ele estava com fome? Ele tinha saído da casa de Lázaro e Maria e Marta adoravam Jesus. Marta não teria permitido que Jesus saísse da sua casa sem se alimentar com a primeira refeição do dia.
Marta era uma exímia dona de casa, uma verdadeira condutora do lar. Aliás, o nome Marta tem esse significado: dona de casa, condutora do lar. Então, como é que Jesus estava sentindo fome se ele já estava acostumado a ficar até dias sem comer? E eles chegam numa aldeia, praticamente, chamada Betsaida, e essa aldeia, ela ficava Betsagé, me desculpem, eu confundi o nome. Tem uma cidade chamada Betsaida também, mas esta aldeia a que eu me refiro se chamava Betsabé. Betsabé quer dizer terra das figueiras que não dão frutos. Então, como pode acontecer o que aconteceria em seguida? Jesus sente fome, ele vê uma figueira coberta de folhas. E era inverno, não havia nenhuma figueira que desse frutos e folhas durante o inverno. Então, são essas pequenas controvérsias que atiçam a curiosidade dos estudiosos para saber por que Jesus teria tomado a atitude que ele tomou. Porque ele procurou frutos na figueira para comer. Como eu disse, ele sentiu fome. Até as crianças da Judéia sabiam que não havia frutos nas figueiras durante o inverno. Mas Jesus procura frutos, não encontra e ele se decepciona. Então ele vira-se para a figueira e diz: nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Seria uma sentença. A figueira murchou imediatamente. Os discípulos estranharam, mas seguiram o caminho. No dia seguinte, eles passam pelo mesmo local. Iam para uma outra cidade e passam pelo mesmo local. E Pedro vira-se para Jesus e disse: Mestre, veja só o que aconteceu com a figueira. Ela secou inteiramente até as raízes, de ontem para hoje. E Jesus, então, começa a dar sinais de que aquilo que ele tinha feito era simbólico. Ele queria, na verdade, dar uma lição aos discípulos e que ficaria para todos nós até hoje. Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo aquele que tiver fé e disser a este monte: saia daí e lança-te ao mar, e disser com tanta fé, com toda a sede do seu coração, ele o verá se cumprir assim. Ele quis dizer que o simbolismo da figueira que não deveria dar mais frutos, nem folhas, ela estava coberta de folhas. Então, o que Jesus explica? Ela estava contra a natureza. Por que ela se cobriu de folhas durante o inverno? Isso não poderia acontecer.
A figueira dava folhas e frutos, e os frutos amadureciam. Só tem uma coisa: existe a figueira brava. Ela dá folhas, ela dá flores que caem antes dos frutos amadurecerem. Por isso que aquela cidade se chamava a terra das figueiras que não dão frutos. Então vamos analisar, segundo o nosso entendimento, dos livros que nós consultamos, e todos os autores que nós consultamos pensam da mesma forma. Caibar Schutel, na Sabedoria das Parábolas. Huberto Holden, um grande escritor, filósofo, que escreveu também um livro sobre parábolas. E principalmente Carlos Torres Pastorino, que escreveu uma coleção de 8 volumes comentando o Evangelho. Sabedoria do Evangelho. Carlos Torres Pastorino, todo mundo conhece, daquele famoso livrinho Minutos de Sabedoria, que é uma bênção nas nossas vidas. Então Jesus explica que aquela figueira, ela era bonita por fora, mas não tinha nada por dentro. Ela se cobria de folhas e era uma beleza, mas ela era seca por dentro porque ela não dava frutos. Então, o que ele tinha dito, que nunca mais ninguém comeria frutos dela, não foi uma maldição. Isso não combinava com Jesus. Ele jamais faria isso. Era da natureza da figueira que nunca ela daria frutos. Mas ele aproveita então a lição para dizer da necessidade da fé. A fé que todos nós devemos ter. Primeiro, se nós acreditarmos realmente, com toda a força do nosso coração, com todo o nosso amor, acreditar naquilo que nós fizermos, aquilo se realizará. Jesus foi enfático durante toda a sua vida. Ele disse que nós somos deuses e não sabemos, e que poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Meus amigos, por que é que nós não conseguimos fazer o que Jesus fazia? Por que, por exemplo, nas casas espíritas, os tratamentos, os passes, dão muito certo para muitas pessoas, mas também não dão certo para muitas outras? Porque falta um componente chamado fé, tanto de quem recebe como de quem aplica. O dia que um passista, um médium e um assistido tiverem a verdadeira fé que Jesus pregava, que Jesus queria que nós tivéssemos, nós faríamos os milagres que ele fez. Porque o componente fé é o principal. Em qualquer cura, tanto nos hospitais, quantas pessoas a gente viu nesta situação tão difícil que nós estamos atravessando, tantas pessoas se salvarem e 500 milhões de pessoas partirem, voltarem para casa. O que será? Qual será a diferença? Não nos cabe julgar, nós não sabemos, mas nós tivemos testemunhos de conhecidos, de amigos, que têm uma fé extraordinária.
E desde o primeiro dia de internação, já entravam no hospital dizendo: eu sei que eu vou sair curado daqui. E saíam. Nós temos médicos aqui da casa que trabalham nos hospitais de campanha e nos comprovaram isso, que as pessoas que confessavam ter fé, que tinham certeza de que iriam sair dali, saíam bem. Então a fé é muito importante. E é como Jesus disse, aquele que tiver a fé verdadeira, arraigada no seu coração, ele fará milagres, fará tudo o que ele fez. A pessoa que tem uma fé verdadeira, arraigada no seu coração, ela já está em sintonia com a alma do universo e com a alma da divindade. Olhem que coisa gloriosa. Fazer parte, estar uno com a alma do universo e com a alma do Criador. Nós não somos filhos do Criador? Nós não somos centelhas divinas do amor do Pai? Então nós temos capacidades. Por isso que Jesus disse, sois deuses e não sabeis. Nós tínhamos uma criatura maravilhosa aqui na casa, um trabalhador, um dos fundadores do Joana, o senhor Ari Marques Brasil, um grande espírita. E ele, eu lembro muito das palestras dele, aprendi muito com ele. E ele tinha uma frase que ele dizia assim, nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus é Deusinho. Nós somos Deusinhos. É preciso só acreditar que a gente é realmente Deusinhos, né? E não sabemos. Na verdade, o que é a fé? A fé é a mãe da esperança e da caridade. E Jesus foi muito claro com relação à caridade, que sem a caridade não há salvação. Então, o que é a verdadeira caridade? A verdadeira caridade é aquela que é feita através da fé e através do coração. Aliás, sobre o coração, ficamos muito felizes com a notícia do professor Sérgio Felipe de Oliveira, um grande cientista do espiritismo, que nós temos a honra de ter aqui em São Paulo, criador do Instituto do Espírito, né, Universidade do Espírito. Ele declarou com todas as letras que a sede da alma no nosso corpo físico é o coração. Até há pouco tempo acreditava-se que a sede do espírito era a glândula pineal, porque é a glândula da mediunidade. Mas agora não. Os cientistas descobriram que a sede da alma é o coração. Aliás, não é de hoje que todas as religiões, todas as seitas, todas as filosofias sempre tiveram o coração como centro das emoções. Está claro agora por quê? A emoção que vem da alma, né? Então, na verdade, a fé, ela move a caridade. Caridade é uma coisa que se fala muito. Jesus foi muito claro, né? Sem a caridade não há salvação. Mas qual é a caridade verdadeira? Qual é a caridade que Jesus gostaria que nós tivéssemos? A caridade que é feita na dificuldade.
Por quê? O trabalhador, a criatura que praticar uma caridade com facilidades, ele tem dinheiro, ele tem tempo, ele tem todas as condições para praticar a caridade que ele quiser. Ele não é um grande caridoso. Ele é eu não vou nem usar a palavra que está no livro Sabedoria do Evangelho, que eu acho um pouco pesada. Mas eu vou dizer, por curiosidade. Ele diz que seria um caridoso medíocre. Eu acho que, de qualquer forma, quem faz uma caridade não merece essa palavra. Mas ele não é um grande caridoso. A verdadeira caridade é aquela que é feita na adversidade. É a pessoa que doa aquilo que lhe faz falta. Não é aquilo que está sobrando. É fácil abrir o guarda-roupa e tirar uma porção de roupas que a gente não gosta mais, que não combina mais, que está fora da estação, porque a gente quer comprar outras e não tem lugar. Você está dando o que está sobrando. Então, dar esmolas, dar dinheiro, é válido, vai ajudar algumas pessoas. Mas não fará dessa pessoa uma grande alma caridosa. Ela está dando o que ela tem de sobra. Agora, quem dá aquilo que lhe faz falta, aquilo que lhe é comprado, adquirido com muita dificuldade, porque ele também é um necessitado, esse é um caridoso heróico. É assim que Carlos Torres Pastorino se refere a um grande caridoso. Porque ele está doando uma parte de si próprio. É aquilo, gente. É fácil dar um pedaço de pão para uma pessoa, embora muita gente hoje não faça isso, porque tem medo de ser assaltado nas esquinas, nos semáforos, tem medo de abrir o portão e dar um prato de comida para um pobre. Tem muitos medos. E isso é o medo, segundo os hindus, é o que atravanca o avanço da humanidade. Claro, a gente não pode também dar chance para o azar, né? Também facilitar as coisas, porque, de fato, o mundo está muito violento. Mas sempre existe uma forma de fazer uma doação sem arriscar a sua vida, sem arriscar ser assaltado. É aquilo, é dar um pedaço de pão, simbolicamente. Mas é preciso dar junto com o pão um pedaço do próprio coração. Isso quer dizer dar o pão, mas dar amor também. Vocês imaginem esses moradores de rua, neste inverno tão rigoroso que a gente está vendo, no meio de uma pandemia. Milhares e milhares de pessoas abandonadas nas ruas. Nós temos aqui na casa um grupo que dá assistência a essas pessoas. E eles nos contam que isso está aumentando cada vez mais. Por causa do desemprego, muitas famílias não podem pagar mais o aluguel e são despejadas. E para onde vão? Para as ruas. Então, hoje, nas ruas de São Paulo, não existem só homens, não. Existem famílias inteiras com bebês no colo. Existem idosos, famílias, pessoas de todas as idades, pessoas que tinham seus lares, tinham conforto,
tinham uma casa para onde voltar todos os dias, tinham um prato quente de comida, tinham um chuveiro para tomar um banho. Hoje não tem mais nada. E a pandemia só piorou, né? Nós sabemos disso. Mas sempre tem o lado bom. Existem os benfeitores heróicos, como diz o Torres Pastorino. Nós temos visto também coisas maravilhosas. Esta pandemia ensinou muita coisa para muita gente. Ela tem ensinado o valor da caridade, do doar-se, o valor do dividir com quem nada tem. Olha só, vou contar um pedacinho. Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Aqui no Joana, nós temos trabalhadores que estão se esforçando de todas as formas para ajudar os carentes. Nós temos 3 colegas aqui da casa que estão se reunindo na garagem da casa de uma delas e estão fazendo 60 marmitex. É o que elas podem fazer pelo espaço, né, que é pouco. Elas estão fazendo 60 marmitex para distribuir e elas aceitam doação de bolos. As pessoas, muitas outras, fazem bolos, levam lá para elas já cortado, embrulhadinho, e elas vão distribuir para os lugares onde elas já conhecem, onde elas já são bem-vindas, né? Isso é um trabalho heróico, gente. É uma coisa maravilhosa. Tem gente daqui, do nosso grupo de trabalho do Sopão, que está tirando roupas do seu guarda-roupa que faz falta, principalmente agasalhos, estão levando para as ruas e doando. Muitos tiram o agasalho que estão vestindo e deixam lá e voltam sem agasalho. Isso é o que se chama a caridade heróica. A caridade que não é fácil. E mais uma vez a gente se lembra de uma frase de Jesus. Para nós não procurarmos as facilidades das portas largas, mas sim das portas estreitas. E é uma verdade. Quanto mais for a dificuldade, quanto mais a porta for estreita, maior é o mérito de quem vencer essa prova. Sigamos, amigos, em frente, rezando cada vez mais para que essa fase difícil passe. E não vamos titubear diante da oportunidade que se nos for oferecida de se fazer a caridade. Mas vamos lembrar, não a caridade medíocre, como diz o Pastorino, para quem tem muita facilidade, mas a caridade heróica, daquelas pessoas que põem o amor, põem o coração no que fazem. Tiram lá do fundo do coração o amor e distribuem. Como eu já disse, dá um pedaço de pão, mas dá um pedaço do próprio coração, dando junto com a oferta, a oferenda, um belo de um sorriso. Que o que mais talvez os moradores de rua precisem é de amor e de carinho. Porque a comida, o conforto, eles dizem que até já estão acostumados, mas o que eles não se acostumam nunca é com o desprezo das pessoas que dizem que eles vão usar as coisas para o mal, que eles vão comprar bebida,
se for dado dinheiro e outras coisas. Não é totalmente verdade. Sempre tem, em todo lugar tem gente boa e gente ruim. Eu nem diria ruim, eu diria infeliz, porque é uma infelicidade isso para a pessoa. Mas existe. E só para deixar um clima mais feliz, mais alegre, porque esta parábola ela é polêmica, eu vou contar um episódio bonito da vida de Jesus, que é exatamente o contrário da figueira seca. Ele fez um milagre de secar uma figueira que não dava frutos. Mas, em compensação, quando ele tinha 16 anos, ele estava no santuário do Monte Moabe, junto com o seu primo João Batista, se preparando, estudando para assumir a sua tarefa pública de pregações e de curas, assumir a sua grandiosa missão com a humanidade, o que seria feito aos 30 anos. E os essênios, que eram os mestres de Jesus, estavam sempre com ele, fazendo testes para ver até onde ia a sua capacidade de doação, de amor, a capacidade de fazer curas, de fazer milagres. Dizem que na fase adulta de Jesus, quando criança, os mentores tiravam as energias dele e faziam o milagre. Mas após os 12 anos, Jesus começou ele próprio fazer os milagres. Ele doava os elementos necessários para curar as pessoas. Dizem que enquanto ele estava no santuário essênio, o primeiro milagre que ele fez foi num cachorro. O cachorro estava morrendo e os essênios mandaram ele salvar. Ele simplesmente colocou a mão em cima do cachorro. O cachorro saiu saltitando, pulando, fazendo festa para Jesus. E o acompanhou até o santuário. Mas nesse dia, eles se deparam com uma cerejeira. Uma árvore de cerejeira que é tão linda, né? E aquela cerejeira estava totalmente seca. Não se sabe por quê, por falta de água, talvez, condições adversas de tempo, ela secou. E os essênios então disseram para Jesus, olhem, esta cerejeira dava flores maravilhosas e frutos, e agora ela está seca. E Jesus então estende as mãos para a cerejeira, e foi instantâneo. Ela se cobriu de folhas, de flores e de frutos. Estava viva a cerejeira. Então, nós contamos a importante parábola da figueira seca. Mas eu me atrevi também a contar o milagre da cerejeira viva, que floresceu e que deu frutos. E lembrem-se, amigos, nós também podemos estar meio ressequidos por dentro, meio sem esperanças, meio tristes com toda essa situação. Mas nós podemos florescer. Podemos florescer e dar frutos maravilhosos de amor para quem tanto necessita, através da nossa fé. E nessas horas, nós vamos nos lembrar daquele mestre que nos deu essas lições tão lindas, que nos ama, que nos protege as nossas famílias. Aquele mestre, Jesus, que um dia nos disse, eu sou a luz do mundo, e quem me seguir nunca mais viverá em trevas, porque eu sou
o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus. E até breve. Vamos então, com toda essa energia de amor vibrando em nossos corações, vibrar pelos necessitados que vivem nas ruas, vibrar pelas crianças nos orfanatos, vibrar pelos idosos nos asilos, vibrar também pelos doentes que estão nos hospitais. Podemos vibrar pelos nossos lares e pelos nossos familiares. Vamos vibrar também pelos familiares daqueles que perderam, neste momento tão difícil, seus entes queridos. Vamos vibrar pelo nosso planeta e pedir ao anjo Ismael que nos ampare. E que neste momento todos possam sentir as energias e receber em sua casa a visita do nosso irmão Jesus. E que Deus esteja sempre presente em nossas mentes e corações. Que assim seja.